Boa tarde, fala lá para vós João Antônio Calundum, médico residente de ginecologia e obstetrícia. Falar da menopausa, a menopausa é uma alteração fisiológica no organismo feminino caracterizado pela hipossecreção a nível de hormônios. É sabido que a mulher, desde o seu nascimento, ela vai ter alguns hormônios, algumas células que vão caracterizar o sexo feminino. Ou seja, a nível da mulher, nós vamos encontrar algumas células que são as ditas gônadas femininas, e que essas gônadas femininas terão como principal responsabilidade, principal função, na secreção de algumas células que são chamadas de ovocitos, né? Que esses ovocitos ou óvulos são células reprodutivas femininas. E que esses mesmos óvulos são células que vão caracterizar praticamente a perpetuação das espécies. No entanto, para o sexo feminino, quanto mais precoce for a menarca da mulher, ou seja, quando estamos a falar da menarca, estamos a falar da primeira menstruação da mulher, quanto mais precoce for a menarca da mulher, mais precoce virá a ser a própria menopausa. Desta feita, a mulher já vai entrar na menopausa quando os seus ovários pararem de produzir células reprodutivas femininas, células são chamadas de óvulos. No entanto, em que circunstâncias essas mulheres hão de adquirir essas características de cesse, né, ou de encerramento ou da hipossecreção dessas células reprodutivas femininas? Segundo literaturas, disse que a nível do Médio Oriente e do Ocidente, as mulheres têm uma média de idade de 51,4%, quer dizer, geralmente as mulheres com idades iguais ou superior a 50 anos podem adquirir essa mesma menopausa. Mas, no entanto, a menopausa ela pode ser classificada em menopausa precoce e menopausa tardia. Quais são as mulheres que vão adquirir a menopausa precoce? São todas aquelas mulheres que terão uma menopausa ou cesse do ciclo menstrual antes dos 50 anos. Agora, as mulheres que têm o cesse ou encerramento do ciclo menstrual depois dos 55 anos, essas são as que têm menopausa tardia, porque a idade intermédia para a menopausa são os 50 anos. No entanto, é importante frisar das características que virão anteceder a própria menopausa e quais são as mulheres que podem considerar-se que estão na menopausa. Nós podemos ter, por exemplo, uma mulher com uma idade de 50 anos e com um atraso menstrual de 2 meses. Um atraso menstrual de 2 meses nós não vamos considerar como menopausa. A menopausa, nós vamos caracterizar a mulher que está na menopausa, toda aquela mulher que tem um atraso menstrual mais de 1 ano. Quer dizer, uma mulher com um atraso menstrual mais de 12 meses, com teste de gravidez negativo, essa mulher sim nós vamos caracterizá-la como uma mulher que entra na menopausa. Mas existem alguns sinais e sintomas que virão a anteceder esse mesmo ciclo da menopausa. Qual viria a ser esses sinais e sintomas? Esses sinais e sintomas são sinais que vão aparecer a nível do climatério. O climatério é uma etapa que antecede a própria menopausa. E que, neste climatério, quais virão ser os sinais e sintomas que a mulher vai apresentar? Vamos ver que a mulher vai apresentar transpiração excessiva, nervosismo excessivo. Muitas das mulheres podem adquirir cifras tensionais alteradas, são aquelas mulheres que antes da menopausa, por exemplo, tinham cifras tensionais normais, mas quando começar a entrar no climatério vai ver os seus parâmetros vitais no que diz respeito às cifras tensionais alteradas. No entanto, é fundamental que as mulheres prestem atenção a esses mesmos sinais, porque esses são os sinais que antecedem a menopausa, porque muitas delas vão dizer que não, eu agora sinto muito calor, sinto muito cansaço, me enervo com facilidade, mas como não sabe que isto é uma etapa que antecede a menopausa, então a mulher fica preocupada, procura as unidades hospitalares, faz consulta dali, por lá, as consultas dão negativo, diz que não, o diagnóstico foi mal dado, não teve um bom atendimento, porque eu continuo com os mesmos sinais e sintomas há mais de 6 meses. Então é fundamental que as mulheres saibam das manifestações que antecedem a própria menopausa, que é o climatério. No entanto, a menopausa é uma alteração fisiológica do organismo feminino caracterizado pelo encerramento do
do ciclo menstrual. E que esse encerramento pode ser tanto precoce ou tardio. Precoce quando acontece antes dos 50 anos, porque há mulheres que com 45 anos já estão na menopausa, e o tardio, aquele que acontece depois dos 55 anos. De frisar que quanto mais precoce a mulher começar com seu ciclo menstrual, mais precoce essa mulher também vai entrar na menopausa. Por quê? Porque a mulher ela nasce com óvulos contados. Estima-se que uma mulher tenha aproximadamente 5 milhões de óvulos, que são células reprodutivas femininas. No entanto, em cada ciclo menstrual, esta mesma mulher vai perdendo alguns óvulos. O que quer dizer que quanto mais precoce ela começar a perder os óvulos, mais precoce também vai entrar na menopausa. Quanto mais tardio começar a menstruar, mais tardio também esta mesma mulher há de entrar na menopausa. Então isso significa que quando isso acontece, as mulheres não devem ficar muito preocupadas. Correto. Quando isso acontece, todas aquelas mulheres que, por exemplo, notarem essas alterações a nível do seu organismo, deve procurar de imediato um especialista em ginecologia e obstetrícia, principalmente um ginecólogo, de modo que esse mesmo especialista, esse mesmo técnico, esse profissional de saúde de ginecologia possa explicar detalhadamente a esta mulher quais são as alterações que ela está sofrendo e o porquê que está sofrendo. E esse especialista vai lhe explicar que essas alterações não são alterações patológicas, mas sim alterações fisiológicas do organismo feminino. A recomendação que eu deixo às mulheres é que brevemente vai se assinalar o Dia Mundial da Menopausa. Aconselho as mulheres a procurarem, todas as mulheres que têm idades iguais ou superiores há 50 anos, a procurar os profissionais de saúde de modo que possam ser submetidas a rastreios, porque a menopausa acarreta consigo algumas alterações fisiológicas que posteriormente podem desencadear patologias a nível das mulheres. Uma dessas patologias, estamos a nos referir, por exemplo, de patologias próprias do útero e do colo do útero, isso é, cânceres, né? Ou seja, neoplásias uterinas ou neoplásias a nível do colo do útero. Então é fundamental que as mulheres que têm essas idades iguais ou superiores a 50 anos, que procurem um profissional de saúde para que ele possa fazer o rastreio da própria menopausa ou do climatério, porque muitas, se calhar, já estão com essa sintomatologia do climatério, mas como não sabem quais são as alterações que o seu organismo está a desenvolver, ficam preocupadas, e essa preocupação se calhar é algo que muitas das vezes poderia ser evitada caso procurasse os profissionais de saúde.